Bom dia, boa noite, boa tarde e boa madrugada. Está começando o podcast Arquivamente. Não, brincadeira. Somos alunas de Arquivologia da Universidade de Brasília. Somos Karen, Fernanda e Lohane. E no canal Arquivamente a gente quer começar falando sobre organicidade na arquivologia. Para isso a gente vai se basear nas dissertações de Luana de Almeida Nascimento e também da Camila Daniela Lima de Souza Gomes. No caso da dissertação da Luana, é a Preservação da Organicidade da Informação Arquivística, de 2012. E a dissertação da Camila é Contribuições histórico-epistemológicas da organicidade com nível de integração teórica da arquivologia, de 2019. Então, para começar, o que as palavras órgão, organismo, orgânico e organicidade têm em comum? Bom, claro, elas têm o mesmo radical, orga, mas também possuem a mesma origem, já que todas vêm do grego organon. No dicionário etimológico, organon significava utensílio ou instrumento, na Grécia Antiga. Esse é também o nome dado ao conjunto de obras sobre lógica do Aristóteles. Na tese de Hugo Bezerra Tiburtino, Lógica como organon no aristotelismo antigo, organon é instrumento e também parte do corpo, ou seja, órgão, para o Aristóteles. E o corpo é como um instrumento. O corpo cumpre ações, funções. E essas partes do corpo, juntas, também cumprem ações e funções. O corpo como instrumento. O corpo como instrumento sendo um meio de chegar a uma ação, um meio de cumprir uma função. No dicionário Michaelis, órgão pode significar estrutura de ser vivo, composta de células e tecidos que interagem fisiologicamente e que são adaptados a determinadas funções. Pode ser instrumento musical, parte de um conjunto qualquer de elementos com uma função definida, conjunto de instituições, entre outros. Já organismo significa constituição dos órgãos que formam o corpo humano, qualquer ser vivo e organizado, inter-relação de elementos ou unidades responsável pelo funcionamento de uma estrutura organizada. A palavra orgânico aparece no dicionário como relativo a órgão animal ou vegetal, próprio de organismos vivos, cujo desenvolvimento é organizado, algo desenvolvido naturalmente. E organicidade surge como qualidade ou caráter de orgânico. Na sua dissertação, a Luana vai dizer que a organicidade não é uma característica exclusiva do campo arquivístico. O verbete orgânico é originário das ciências biológicas e relaciona-se ao organismo. Ela também cita o dicionário Michaelis. Ela deixa claro que no contexto da arquivologia, a arquivística apresenta-se como qualidade que possibilita a compreensão da organicidade em toda a sua dimensão, identificada, preservada e acessível aos atuais e futuros usuários da informação arquivística. O Dicionário de Terminologia Arquivística de 96 define a organicidade como qualidade segundo a qual os arquivos refletem a estrutura, funções e atividades da entidade acumuladora em suas relações internas e externas. Então, baseado nisso, a gente pode concordar com a fala do professor Renato Tarcísio Barbosa de Souza quando ele diz que a organicidade é a espinha dorsal de todo conhecimento arquivístico. Em sua dissertação, a Camila destaca que a organicidade se relaciona com os princípios, os métodos, funções e características dos documentos na arquivística. Ela fez um levantamento de manuais e selecionou 25 para entender, através dessas produções, como diferentes países entendem o conceito de organicidade. E constatou que, de fato, o conceito é entendido como fator intrínseco e fundamental para a existência e compreensão dos arquivos.
A Camila considera a organicidade como a alma da arquivologia. Tá, mas depois de todo esse academiquez, deu para absorver alguma coisa sobre a relação desses cognatos? Não? Calma. Então vamos lá, eu vou explicar no modo Zé Povinho. Eu preciso deixar claro que existe uma problemática aí, né? Eu citei todos esses termos e a gente conseguiu trazer, demonstrar qual é a raiz deles, o fato de que são cognatos, ou seja, são palavras relacionadas, e separadamente não tem mistério para entender elas. Mas basta falar de todas assim, continuamente, que a cabeça parece que dá um nó. Dá para confundir, parece tudo a mesma coisa ao mesmo tempo em todo lugar. E mesmo Luana e a Camila, nas suas dissertações, destacam como um dos motivos para a utilização da organicidade como objeto de pesquisa o fato desse ser um termo, apesar de essencial, né, é um termo pouco analisado em produções. E isso sustenta o caráter subjetivo, abstrato da organicidade. Por isso, não parece fácil de ser compreendido o que é organicidade. Eu proponho uma substituição dos termos por sinônimos para testar, para ver se ajuda na compreensão do que foi explicado anteriormente. Então, assim, eu vou chamar o órgão de parte, o organismo de estrutura ou todo, o orgânico como algo que ocorre espontaneamente, ou algo que é inerente. Tá, então vamos lá. Tem um exemplo que envolva um ecossistema, aqui o ecossistema seria o organismo, certo? E as partes são as plantas, com as suas raízes, caules, folhas, os insetos, animais, solo, água, vento, luz, enfim. Cada qual tem a sua função inerente. E eles se relacionam espontaneamente, eles têm vínculos. Em conjunto, eles estão subordinados à finalidade do organismo. E o organismo, que é o ecossistema, né? A função, a finalidade seria gerar e garantir a manutenção da vida em suas mais variadas formas. Retire uma dessas partes e isso gerará um impacto na estrutura, um desequilíbrio no ecossistema. Retire elementos da sua história, da história da sua vida, e essa história, a sua história de vida, ela vai deixar de fazer sentido. Se você retirar documentos aleatórios do arquivo de uma empresa, muitas de suas atividades ficarão sem sentido e a empresa comprometida em algum nível. Essa explicação fez sentido para você? Comenta aqui embaixo a sua resposta, faça perguntas, complemente com novas ou outras informações também importantes, estabeleça debates, enfim, participe e nos dê um feedback. Até o próximo vídeo.